Olá! Vamos para o nosso quinto dia de devocional de Advento. Hoje o tema que eu queria compartilhar com vocês é sobre Emanuel. Deus ser Deus Emanuel, que nós sabemos que significa Deus conosco. Mas um engano que a gente pode cometer é pensar que ele se tornou Emanuel só quando Jesus nasceu, né? É o nascimento de Cristo que demonstra que Deus se tornou Deus Emanuel, né? Que Jesus, ele é declarado como Deus Emanuel de fato. Esse é o título dele, pertence a ele, né? Mas nós vemos que Emanuel, ele vem muito antes. Ele já era Deus Emanuel desde o princípio. E eu queria ler com vocês João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui a palavra deixa claro para nós que o Senhor, ele é Deus Emanuel, desde antes da criação. Ele fala aqui sobre o verbo, né? Sobre a palavra estar com Deus desde o princípio, antes que o mundo fosse criado. Então nós vemos que Deus Emanuel, ele cria o mundo já porque ele é Emanuel, porque ele quer ser Deus conosco, né? Então ele cria o mundo e tudo que nele há, e ele tem o propósito de estar com os homens. E nós vemos isso lá em Gênesis, né? Onde mais fala sobre a palavra de Deus, a palavra geradora de Deus, a palavra criando. Em Gênesis 1. Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então aqui nós vemos a palavra criativa de Deus gerando o universo que nós conhecemos hoje. E ele diz a palavra: haja luz. E nós temos esse mistério maravilhoso que a palavra de Deus aqui é dita por João como sendo o Cristo. Cristo, ele é a palavra criativa de Deus. Ele é a palavra encarnada. E ele também chama ele de luz, ele diz que ele é luz. E quando Deus disse haja luz, eu acho que tinha, sim, com certeza, uma poesia aí, né? E esse significado, essa simbologia de Cristo, de declarar Cristo também sobre toda a criação. E é por isso que nós vamos ver ele depois em João 1, falando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque quando Deus diz a palavra, é através de Cristo que ele faz todas as coisas. Então nós temos aí o mistério da criação através da Trindade, né? Então ele, Deus Emanuel, desde o princípio, desde antes da criação, ele já desejava habitar com os homens, ele já desejava estar com os homens. E nós vemos aqui, podemos pensar, mas é Deus Pai que cria, né, o universo, Deus Criador. Mas nós sabemos que Deus é trino, né, que Deus é três em um. Eles não são três deuses diferentes, né? É um Deus, mas ele tem três identidades, né? Três representações, mas todos eles comuns, eles têm o mesmo desejo, eles têm a mesma intenção, eles têm o mesmo poder e eles existem desde sempre. Então, nós vemos que Jesus, ele não foi criado, ele não veio a ser. Jesus não surgiu depois que o homem pecou como uma solução para o pecado dele. Jesus não surgiu depois que ele nasceu de Maria. Jesus, ele é desde o princípio com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. E ele nunca veio a existir e ele nunca deixará de existir, porque eles são todos eternos, né? Então nós vemos que Deus Pai, ele cria todas as coisas. E ele cria todas as coisas por intermédio de Deus Filho. E ele preenche todas as coisas por intermédio do Deus Espírito. Então nós vemos esses três em um, esse triângulo, onde todos são Deus, todos são poderosos, todos são soberanos sobre toda a criação, mas eles têm papéis diferentes nessa criação, mas eles se revelam e revelam a natureza de Deus, que é Deus Emanuel, desde o princípio.
Então Deus cria o homem e deseja estar com ele desde o princípio. E nós vemos isso ali no Éden, no Jardim do Éden. Deus, ele habitava e vinha visitar Adão e Eva na viração do dia, porque ele desejava estar com ele desejava habitar com ele. Outra palavra para habitar seria tabernacular, que é mais correta, ou então mais próxima ao que Deus realmente fez e queria fazer, e queria estar com o homem desde o princípio, que é esse tabernáculo. Nós vemos ele em todo o Antigo Testamento como lugar da presença de Deus, onde ele habita constantemente, né? Onde ele está, onde ele age. Então, Deus, ele sempre quis tabernacular entre os homens, e ele tabernaculava ali com os homens no Jardim do Éden. Mas o que nós sabemos que aconteceu foi o pecado, né? O pecado que separou Adão e Eva, separou a humanidade inteira, porque por meio de um só homem, né, o pecado entrou no mundo e condenou todos os homens. Então, a gente sabe que por causa da rebelião, por causa do pecado de Adão e Eva, agora Deus, ele não pode mais habitar, não pode mais tabernacular com o homem, porque Deus, ele não pode tabernacular com o pecado. Deus, ele não pode se associar ao pecado, porque ele é completamente santo. Se Deus se associasse ou se relacionasse com pecadores, ele não seria mais santo, o que não é possível. Então, a partir do pecado do homem, eles são expulsos da presença de Deus, desse lugar de tabernacular com o Senhor. E Deus proíbe o homem de entrar no Éden de novo, no lugar das delícias de Deus, da comunhão com o Senhor. Eles não têm mais essa possibilidade. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso, que é gracioso, que é misericordioso, que é amoroso, e ele consertou essa situação. E ele era o único que poderia consertar essa situação, porque não tinha como nós nos justificarmos, não tinha como a gente voltar a ser como era no Éden. Mas nós vemos aqui, a partir daqui, um Deus que deseja estar com o homem, que deseja habitar com o homem, que ele vem e ele conserta a situação, porque ele nos deseja, ele deseja estar conosco. O homem não tinha o que fazer, e a partir dali o coração dele estava maculado, o coração dele estava manchado pelo pecado. Ele sequer desejava a Deus, ele era incapaz de desejar o bem. Mas o Senhor, ele deseja resgatar essa natureza do homem, a natureza original que ele criou o homem para ter. Ele deseja resgatar o tabernáculo dele em meio aos homens. E é aí que já surge a promessa maravilhosa que Deus faz em Gênesis 3. Ele imediatamente já promete e já traz uma solução. Antes dele tirar o homem e a mulher do Éden, ele já traz a solução para aquele pecado, para aquela separação eterna a que nós estávamos condenados. Então ele traz a solução. E ele diz para a serpente, né, quando ele está amaldiçoando a serpente pelo que ela fez, ele fala: uma vez que você fez isso, em Gênesis 3,14, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós já vemos a promessa maravilhosa de Deus Emanuel, que viria habitar conosco em carne e se concretizaria o que diz em João 1. E aqui a gente sabe disso porque ele não fala: e os descendentes da mulher e os homens da terra pisarão a sua cabeça. Não, ele diz o descendente ou a semente da mulher. Então é um homem. Um homem virá e ferirá a sua cabeça, e esmagará a sua cabeça. E nós vemos aqui ele também falando sobre a serpente ferir o calcanhar desse descendente. E ela realmente feriu quando Jesus foi morto na cruz. Mas você percebe que é uma ferida ínfima comparada ao que aquele homem, ao que esse descendente vai fazer à serpente, né? Porque ferir o calcanhar, você imagina, é uma parte pequena do corpo e é uma ferida que sara, né? E inclusive nós vemos isso na cruz. Porque a cruz não deteu Jesus, a morte não pôde detê-lo. Ele morreu em 3 dias, ele ressuscitou. Então aquilo que o diabo fez com ele, pensando que havia vencido, pensando que havia concluído o seu maior desejo, né, de destruir a humanidade, de destruir o Senhor, foi como se fosse nada para ele, né? Porque ele venceu a morte. Então ele é vitorioso. E ele foi vitorioso. Mas o que diz aqui sobre esse descendente é que ele ferirá a cabeça da serpente. E aqui nós falamos, sim, de uma vitória definitiva, porque se você ferir a cabeça de uma serpente, então você destrói essa serpente completamente, né? Não é como se você retirasse a cauda dela, você está ferindo a cabeça. Então nós aguardamos também, vamos falar no final desse advento sobre isso, sobre essa vitória completa que este Cristo teve, esse Deus Emanuel teve sobre a serpente. E a partir daqui nós vamos ver que no desenrolar de toda a história bíblica, Deus ele vai se revelando como Emanuel, vez após outra, vez após outra. Ele não deixa de se revelar como Emanuel. Ele está em todo o Antigo Testamento, em todos os profetas, em toda a Torá. Ele está revelado ali.
A gente vê ele ali na construção do templo, na construção do tabernáculo, ele habitando ali com o povo quando eles saíram do Egito. Quando a coluna de nuvem, a coluna de fogo guiavam o povo no deserto, ele estava ali, ele era Deus conosco. E Jesus mesmo declara isso aos discípulos dele no caminho de Emaús. Ele fala que desde o princípio, desde a Torá, passando pelos profetas até agora, toda a escritura era a respeito dele. Então nós vemos que Deus, ele é Deus Emanuel desde o princípio, desde a criação, desde antes da criação, desde o Éden e em toda a palavra e até o fim. Ele será Deus Emanuel, porque ele deseja habitar entre nós. Se ele não desejasse, nós estávamos perdidos, não tinha como a gente se salvar, nós estávamos condenados, destruídos, só havia julgamento para nós, mas ele desejou. Ele de fato desejou e deseja estar conosco. E é por isso que hoje nós podemos chamar ele de Emanuel. Nós podemos recebê-lo em nosso coração. Nós podemos tabernacular com ele já desde agora. E ele é essa luz que brilha nas trevas e as trevas não podem contê-lo. Ele brilha nas nossas trevas. E se você se converteu, se você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, a luz dele brilha nas suas trevas. E as trevas que haviam em você não podem conter essa luz. Então você já tem a salvação, você já tem a solução para sua perdição. E por causa disso, você agora também pode ser chamado filho de Deus, como ele fala em João 1:12. Ele fala que aqueles que creram nele, né, que receberam ele, creram no seu nome, ele deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós não nascemos da carne, nós não nascemos pela vontade de homem algum, mas nós nascemos pela vontade de Deus. Nós nascemos de Deus a partir de Cristo, porque ele faz todas as coisas. E hoje nós temos o Espírito que preenche todas as coisas. Então, nós vemos aqui que nós devemos ser também como João Batista, né, que fala no versículo 6, esse homem que surgiu no deserto, anunciando a vinda de Emanuel. Nós também precisamos anunciar que ele é a luz que iluminou as nossas trevas, que nos salvou. E hoje, porque Jesus veio em carne, nós vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. E ele compartilhou conosco a sua graça e a sua verdade, porque ele era cheio de graça e de verdade. E para finalizar, eu queria ler um texto do John Piper sobre isso para vocês. John Piper escreveu: ele veio entregar sua carne para que o mundo vivesse. Ele veio em carne para que pudesse ser perfurado por pregos. Ele veio em carne para que fosse furado com uma lança e chicoteado nas costas, para que uma coroa de espinhos fosse colocada na cabeça física do Filho de Deus, para que batessem em sua face e o puxassem pela barba, para que cuspissem em seus olhos até que a saliva escorresse. Foi por isso que ele veio. É por isso que ele precisou vir em carne. Assim ele teria algo com que morrer, algo com que sofrer. Só assim a graça alcançaria pecadores. Ele veio cheio de graça e de sua plenitude recebemos graça sobre graça. A razão pela qual recebemos graça sobre graça a partir da plenitude do Verbo encarnado é que o Verbo encarnado veio em carne. Assim poderia morrer por pecadores. Se ele não tivesse morrido por pecadores, não teríamos graça, apenas julgamento. Portanto, o Natal é uma grande preparação para a Sexta-feira Santa. Não isole o Natal. Ele é uma parte de sua obra. O significado do Natal no Evangelho de João é: havia um Deus terreno que subsistia em mais de uma pessoa. Conhecemos três ao considerar toda a Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, o Verbo, assumiu uma forma carnal de modo que tivesse um corpo com o qual pudesse morrer. E por entregar o seu corpo pelo mundo, o mundo pode ter vida, pois agora pecadores podem ser perdoados. Justiça pode ser concedida. O substituto está lá. E pela fé nele, ou seja, por simbolicamente nos alimentarmos dele, ele se torna o nosso tesouro, nosso alimento, nossa vida. Sua vida agora está em nós, nossos pecados perdoados, e temos alegria eterna com ele. Então, hoje que você medite na maravilha de que Deus, ele deseja habitar entre você. Deus deseja tabernacular com você. O Senhor, ele quis estar com você desde o princípio. Se não fosse isso, você e eu estaríamos perdidos. Mas ele deseja estar conosco. Ele deseja estar com você. O Deus que criou todo o universo. O Deus que criou todas as coisas. Que agora governa todos os planetas, todas as galáxias, as estrelas, ele comanda o sol, ele comanda a lua, ele comanda os mares, e ele, esse Deus todo-poderoso, que não necessita de ninguém, que não deve nada a ninguém, que não precisa de nós, é suficiente em si mesmo, ele deseja viver com você e em você. Essa é a maior maravilha da história humana, e nós deveríamos parar
não só hoje, mas todos os dias, para meditar acerca disso e nos maravilharmos com essa graça, com essa glória de Deus que nos foi dada. Cristo veio para que nós pudéssemos ver o que é um Deus humilde, o que é um Deus amoroso, sofrer em carne. Ele não veio como um conceito, ele não veio como uma ideia, ele não veio apresentar só um estilo de vida. Ele veio morrer, ele veio sofrer em nosso lugar e ele veio nos trazer de volta ao princípio de todas as coisas e ao nosso objetivo, à nossa razão de viver inicial, que é habitar e tabernacular com ele. Então, traga Cristo hoje para o concreto da sua vida. Medite nessa verdade. Chame a Ele, convide a Ele para estar com você, para falar com você. Se maravilhe com a perfeição que é Deus Emanuel.